A pedidos, eu ia deixar pra fazer esse vídeo a pedidos. Boa noite, amor, amores, no sábado. Mas no sábado eu quero que as coisas comecem a estar mais claras em nossas vidas, principalmente na minha vida pessoal. É verdade. Bom, vamos lá. Eu quero falar um pouco, que eu falo no meu livro, gente. É pra você, mulher, que começou tarde como eu, que sofreu muito, né, para se libertar de uma relação doente na qual você era uma pessoa submissa, uma pessoa que não tinha ilusão na vida de mudar, de você se olhar no espelho todos os dias e falar: é isso que eu vim no mundo para isso. É verdade, meu pai, minha mãe me colocaram no mundo para isso, né? Para você, homem, que vive em relação que te constrange, verdade, que te deixa constrangido perante a sociedade, perante os seus amigos, né, do futebol, aos seus amigos de papos, aos seus colegas de trabalho, é verdade que a situação que você viveu, né, como uma violência, que eu falo muito no meu livro em questões de violências dentro de casa, não só do lado feminino, como do lado masculino, galera. Né? Porque as pessoas, a gente enfatiza muito no lado feminino, no lado da mulher, porque a mulher, ela tem aquele quesito de ser uma pessoa mais frágil do que o homem. Né? O homem, ele tem uma outra forma de viver, uma outra cabeça. O homem, ele vem no mundo, o pai e a mãe, ele educa aquele homem para ser um pai, para ser um responsável pela educação, pelo alimento, né, dos filhos que ele coloca ali no mundo, né? Então, o homem ele já vem com isso, né? O homem ele já nasce com aquele negócio de carro, de ser ter a responsabilidade, enfim. A mulher não, a mulher a gente tanto que quando eu falo isso no livro, quando nós somos pequenas crianças, o que a gente ganha? Bonecas, né? Bonecas para quê? O que significa a boneca? A boneca, ela significa algo que você, desde criança, de pequena, já está aprendendo a cuidar, né? Porque qual que é o objetivo da mulher? É ser mãe, né? É verdade, galera, né? Ter um pedaço dela, né? Então, assim foi nossas mães, assim foi nossas avós, nossas bisavós, verdade. Por mais que o mundo hoje esteja mais atual, muita gente, né? Hoje a gente vê aí a mulherada mais, isso eu acho muito bacana, com mais liberdade, né, financeira, verdade, emocional também, que isso é importantíssimo. Hoje existem casais que não querem mais ter filhos, né, adotam um pet, compram um pet, que é o meu caso, né, e constitui ali a famíliazinha, né, o jeito, o mundinho, né, é verdade. Então, mas a mulher, nós quando nós nascemos, nós nascemos assim, né? É uma forma, é a cultura, né? O mundo é assim, né? Não é só aqui, é no mundo todo. Né? E o homem, aquele negócio de ter carro, de jogar futebol, é verdade, de tomar uma cerveja com os amigos, bater papo, né? Então a violência, galera, existem os dois lados. É que tem esse negócio, né, de mulher ser frágil. E hoje em dia isso tá caindo por terra. Eu sempre fui uma pessoa que eu falo isso no meu livro, eu vou falar aqui no nosso canal, que é óbvio. A minha mãe, se ela pudesse me colocar num pote com tampa, mas não é só a minha mãe, é a mãe de todo mundo, né? É a mãe de quem é filho de mãe de verdade, né? Elas colocavam, né? É aquele negócio, né? Um dia eu tava no Recife, eu tenho isso, essa parte no meu livro, né? Eu falando com a minha mãe porque eu tava clonada, eu consegui falar com a minha mãe por e-mail, pelo meu notebook, verdade. E a minha mãe falou pra mim, né? Ela falou assim: filha, você tá grávida, hoje você vai saber o que é ser mãe, né? O que é o sentimento de mãe, e você vai, o amor de mãe. E é verdade. Então eu falo pra vocês que toda essa minha trajetória, por mais que minha filha, ela viveu tão pouco, né? Porque foi muito pouco, 4 meses. 4 meses ela me fez ser mãe, né? Aqueles 4 meses. Foi 3 meses, porque no primeiro mês eu postei aí uma foto, eu e a Lara na praia com uma sainha e uma blusinha da Bahia, que eu tinha vindo de Porto Seguro com aquela camisa, né? Eu tava de um mês e eu não acreditava, né? Eu achava que aquilo ali era muito surreal, era imaginação. Eu fiz.
3 exames de farmácia, deu positivo. Quando eu fiz os de sangue, que foi que eu tirei aquela foto, eu falei, realmente, a minha mãe tá certa, né? É um negócio que vem de dentro. Você é mulher, você é mãe, você sabe disso, né? Então, a gente arranca força não sei da onde. E quando veio toda essa situação minha da minha saúde, verdade, em 2019, eu vou falar pra vocês que a minha médica veio falando pra minha pessoa da repetição e do sumiço, né, dos esquecimentos mesmo de coisas, de fatos importantíssimos a nível mundial, de histórias da minha vida, de pessoas que eu não falava mais, de repetição das mesmas histórias. Isso me deixou apavorada. Né? Eu nunca cheguei a tal ponto de falar isso que eu tô falando pra vocês, que eu conto no meu livro pra minha mãe. Né? Porque minha mãe é aquele negócio, se ela pudesse colocar num potinho de vidro, ela colocava. Mas é mãe é assim, né? E hoje eu falo, se eu pudesse colocar a Lara num potinho de vidro, eu também colocava. É verdade, né? Cada um tem o seu lado materno, né? Enfim, e eu virei pra minha médica e falei, doutora, a senhora acha justo o que a senhora tá me falando? Parece uma brincadeira, né? Ela falou, por quê? Eu falei assim, não, porque o tanto que eu lutei na minha vida, né, pra de repente acontecer, eu dar de cara com um negócio desse, aquele negócio, pô, lascou tudo, né? Pra quê? Foi tudo jogado por água abaixo, tudo que eu sofri procurando emprego no Nordeste, que eu voltei de lá doente, com uma anemia profunda, né? Hoje, inclusive, eu estava conversando com a minha colega de trabalho na hora do almoço, ficou eu e ela lá fora, é verdade. A gente conversando, a gente conversa muito, ela contando da situação dela e eu falando da saúde, de saúde mesmo, galera, né? Enfim, então, aquilo me deixou arrasada, né? Aí a médica falou, nossa, parece que eu tô te dando um atestado de óbito. Eu falei, pra mim, a pessoa é um atestado de competência, de incapacidade, de que tudo que eu fiz, tudo que eu lutei, tudo que eu bati, que eu joguei currículo no Recife sem experiência nenhuma para achar um trabalho. Quando eu achei, eu trabalhei 1 mês no Sedasp, eu voltei de lá super doente, verdade, não consegui trabalhar lá, né? Eu tive a oportunidade depois dos meus 40 anos estar empregada, né? E voltar para São Paulo, bater de porta em porta, andar pelas ruas da Zona Norte todinha de São Paulo, verdade. Subir Morro de Brasilândia, descer, ir pra Freguesia do Ó, ir pra Tucuruvi, vocês não têm noção. Vila Mazei, Vila Maria, Vila Guilherme, Santana, essa região toda, né? Andava o dia inteiro, de segunda a sábado, das 8 da manhã até às 18 da noite. Né? Eu tenho várias experiências que eu conto no meu livro e profissional de verdade, né? Então, isso tudo me deixou muito aborrecida em 2019. E eu tava numa área que eu tava aprendendo, que nem eu já contei aqui no nosso canal, que o que eu não sabia eu ia pesquisar na internet, no próprio YouTube, verdade, cursos que não tem até validade pelo MEC, fazia assim para aprender, né? Porque eu queria, né? Eu queria aprender aquilo que eu tava trabalhando, eu sou assim. E isso aquele negócio, né? Pô, eu não vou decorar mais nada, né? O que que você? Você é um inútil. Eu vou voltar aos primórdios lá atrás, né? Então tá aí a raiva, a bronca, a minha braveza, a minha onça, quando eu escuto a palavra incapaz e louca, né? É verdade. E o meu desabafo durante esses anos todos no canal, verdade. E no livro que eu falo, pô, eu sou louca, então minha médica é o quê? É uma maluca? Não presta pra nada. Né? Eu tô fazendo análise desde 2017 com a mulher, então eu sou diagnosticada com várias patologias, como ansiedade, como loucura, como instabilidade emocional, como bipolaridade. O que a senhora é? Né? Tá aí que eu falo, achou o diploma dela no lixo? Não, galera. Né? Então foi quando ela virou pra mim a pessoa, ela falou assim, você sabe do que você é capaz e do que você vai fazer na sua vida profissional daqui por diante, né? Então você tá disposta a realmente a gente começar as coisas da maneira certa e focar nisso. Eu falei, tô, né? E foi quando em 2019 que ela me apresentou para os 2 neuros, a Heloísa e o Marcos. Eu falo no meu livro e eu vou falar aqui para vocês no meu canal que eu tenho diversas experiências assim profissionais em questão de que me levaram a lutar assim para não chegar a uma perícia do INSS e me atestar como para me incapacitar ou me aposentar,
né? Eu vou contar pra vocês o que me deu de força aqui, verdade. A primeira vez que eu tava no Recife, né, que eu consegui um emprego na escola, no CEDASP, verdade, né? Eu fui fazer entrevista, o dono da escola era do João Pessoa da Paraíba. É verdade, ele viu que eu era paulista, né? E ele falou, não, você tá morando aqui, eu vou te dar essa oportunidade. Era uma escola de idiomas e de informática e de cursos profissionalizantes, né? Para esses cursos que eu falo, né, para vocês. Enfim, e ele falou, eu vejo que você não tem experiência, mas enfim, vamos lá, né? Vamos entrar para treinamento e vamos te capacitar para o cargo. Só que o que aconteceu comigo não foi questão de problemas profissionais, de não ter a capacidade. Foi realmente a minha doença, que eu estava anêmica, com uma anemia muito profunda, porque eu tinha acabado de perder uma criança, né? Então, eles viram realmente que não tinha mais a possibilidade de eu ficar ali. Não foi por causa da minha questão profissional, e sim da minha saúde, né? Então, eu tive que voltar para São Paulo verdadeiramente. Então, isso me frustrou muito, né? Porque eu perdi a minha criança, eu perdi o meu trabalho, a oportunidade de trabalho. Eu estava voltando para São Paulo, pior do que eu fui para lá, mas com aquela coisa, né? Eu vou voltar, e com aquele medo. Eu não vou voltar pro meu relacionamento doente. Eu vou tocar minha vida mesmo em São Paulo, longe disso, né? Por isso o desvínculo de imagem. E foi assim que eu tive a força. Essa foi minha primeira força, da onde eu arranquei a minha força. A perda da minha filha Isabela e a perda do trabalho e a volta para São Paulo. Quando eu fui trabalhar pela uma afiliada, né, da operadora Vivo, que foi o PAP aqui em São Paulo, eu me lembro que eu estava fazendo um treinamento, a gente não tinha saído na rua ainda, e a minha mãe virou pra mim, né, num dia antes de eu ir bater de porta em porta, minha mãe virou pra mim, a pessoa, e fez assim, e se você bater na porta de alguém que te conhece? Qual vai ser sua reação? Melhor ainda, eu vou falar pra ele, qual é a operadora que você tem? É X, essa daqui, a Vivo é melhor. É verdade, né? Vamos trocar, eu vou te dar isso, aquilo outro. A maior certeza absoluta de que eu vou fazer um bom negócio. Tanto que foi feito. Minha primeira venda, né, aqui na região que eu moro hoje foi para os pais do cara que eu amo. Verdade. Então eu bati na porta de uma pessoa que me conhecia. Segundo ponto, terceiro ponto que eu vou contar para vocês aqui, na época da área financeira. Eu me lembro que eu era assalariada, né? Eu não tinha registro, não tinha benefícios nenhum. Na verdade, eu tinha uma ajuda ali com salário. E eu já estava morando sozinha, né? Com muita responsabilidade de contas, aluguel para pagar, comida para botar na mesa. Enfim, tinha minha mãe já na época, tenho minha mãe. Sim, aqui em São Paulo nunca me faltou um prato de arroz e feijão e um colo para chorar. Verdade, né? E aquele negócio, vou te buscar na chuva, vou te levar no médico, amor de mãe, nunca faltou aqui em São Paulo. Nem lá no Recife, quando ela conseguia falar comigo pelo celular clonado. É verdade, né? Ela sempre dava um jeito de mandar algum dinheiro pra minha pessoa, pra Lara, então sempre foi essa assim, minha mãe, né? E nessa situação, eu tava com meu aluguel vencido, né? E o meu salário não entrava, verdade. E eu tava começando a apavorar, aí a moça lá, aquela que eu falo, a tal de Janaína, verdade, né? Eu tinha que levar uma documentação na casa de dois clientes e eu tinha que ir, não tinha o que fazer, né? Meu medo era, como que eu vou explicar o que está aqui no contrato para essas duas pessoas, se nem eu entendo o que significa isso? É verdade. Eu tava dentro do Uber, eu liguei pra ela fez assim, quando que venceu o seu aluguel? Eu falei, semana passada, né? Então você tem que pagar, senão você vai ser despejada, né? Então você vai lá e faça o favor de ler, interpretar o que tá no contrato pros clientes e trazer a assinatura deles e ir no cartório registrar. Eu fui dentro daquele Uber apavorada. Eu tremia que nem uma vara verde. Mas eu sabia que aquilo era o meu trabalho, eu tinha que fazer, né? Eu fiz. Eu fiz e fiz muito bem feito, né? E foi ali que eu aprendi a fazer atendimento, como disse a Cacau lá atrás, né? Não muito tempo atrás, na época da Pipiolo, que eu faço um bom atendimento, é verdade. Né? Justamente por isso, porque eu comecei ali na raiz mesmo, né? Batendo de porta em porta, trancada numa sala, oferecendo cursos profissionalizantes para pais de alunos que estavam ali
como um primeiro emprego, primeiro trabalho, para conhecer um computador, para conhecer o que era uma área administrativa, é verdade, um curso de inglês. Então eu comecei o beabá no arroz e feijão de verdade, na área comercial, né? Então foi indo. E chegou a área administrativa, que eu já fazia na área financeira, né? Eu cuidava da parte de toda a empresa, de contas a pagar, receber, conciliação bancária, parte de departamento pessoal, contas dos meus chefes, verdade, né? Eu era secretária também, eu agendava reuniões, eu fazia planejamento de viagens, agendamentos de reunião, planejava a reunião, verdade, né? Aí veio aquele negócio, chega de comercial porque eu tô muito cansada, né? Eu quero só ficar na área administrativa mesmo, né? Aí veio a experiência na Prime, que foi maravilhosa, na área de hotelaria. Tenho história da Prime? Tenho, né? Eu conto tudo isso no meu livro, galera. Né? A história da Prime foi um dia eu tava em casa, né? E o meu chefe me ligou, o Marcelo, ele tava desesperado, o celular dele não parava. E ele falava, Fabi, me ajuda. Eu falei, o que que aconteceu? Eu tô com um hóspede no Guarujá, a hidromassagem quebrou, a gente não tá conseguindo arrumar uma pessoa pra ir lá com emergência, Porto Seguro não tem agenda pra hoje, vê o que você consegue fazer, né? Eu tava em casa, eu peguei o meu celular e fui pesquisar na região um prestador de serviço que fosse ali naquele dia, num sábado, feriado, a prestar o serviço, porque o hóspede estava na casa e precisava atender, né? E foi indo, e cada dia mais, vindo mais atividades, mais responsabilidades para minha pessoa. E isso foi, né, fazendo com que eu, né, fosse adquirindo mais experiência profissional de verdade. Então, tudo que eu falo para vocês, que realmente, para minha pessoa, tudo que eu estudei na teoria e coloquei na prática é verdade. Então, eu fico muito brava quando eu ouço essas palavras, né, que realmente a minha médica é incapaz e eu também. Somos duas incapazes, verdade, né? E depois a gente veio, né, com a experiência, eu falo do meu livro Até a Évora, né? A minha primeira venda na Évora foi impressionante, eu já falei isso aqui, né? Eu fiquei ali 15 dias estudando o que era o que eu ia fazer, porque isso é importantíssimo, você conhecer o que você vai fazer, você aprender antes de você fazer, pra você não sair por aí fazendo burrada, verdade, né? Eu virei pro meu superior e falei, ó, chega, eu não aguento mais aprender e ler, eu quero ir, né, eu quero trabalhar, eu quero vender. A minha primeira venda foi nada mais nada menos que R$ 125.000. Foram 3 máquinas, a minha primeira venda, né? E foi indo. A minha experiência no Grupo Vivo, né, na última vez que eu trabalhei na área da Telecom, foi na Pipiolo. Verdade, foi como gerente de carteiras, vocês sabem o que é isso? Isso daí é pessoa jurídica, é verdade. É você pegar um cliente que já está na casa, manter ele, né, fidelizar ele mais uma vez e dar benefícios, fazer um upgrade, trazer ele para ter mais produtos da operadora, né, em modo geral, como software, como as operadoras de telefonia têm várias coisas além de internet, televisão e celular, né, para pessoa jurídica. Então foi isso, né? E a minha experiência com a Vapt, eu posso falar para vocês que é algo que nunca foi muito, que eu posso dizer, algo que nunca me abrilhantou muito os olhos, porque eu não sou realmente aquela mulher que é vidrada em carro, em matéria. Eu sou aquela mulher que eu gosto de pegar a minha mala, eu gosto de pegar a minha bolsa de viagem, colocar num Uber, me deixar no aeroporto, como eu já disse aqui, e viajar tranquila, ficar lá 5, 10 dias, o que for. Eu não sou aquela mulher de pegar trânsito, de ficar no trânsito, buzinando porque o farol não abre, buzinando porque o carro da frente não anda, aquele trânsito infernal. Eu não sou desse tipo. Então, assim, eu não tenho aquela ilusão. As pessoas falam, Fabi, vai aprender a dirigir. Minha mãe vive falando. Eu falo, é algo que, assim, que carro na minha vida nunca teve nos meus planos, no meu projeto. É verdade, né? Então, assim, trabalhar na Vapt foi uma experiência fantástica, porque modelo de carro, uma pessoa que teve problemas aí de memória, né, ficou meio que ali algo que surreal para minha pessoa.
Eu me lembro que eu cheguei no João, que era o meu gestor, eu falei pra ele, eu não sei que modelo de carro é esse, aquele outro. Ele falou, mas você vai aprender. E aprendi, né? Hoje, eu saindo na rua, eu vejo os carros, eu falo, esse daqui é modelo esse aqui é modelo esse. Então eu vou falar pra vocês, né? Foram diversas experiências na minha vida profissional que conhecimento, ninguém vai tirar da gente, né? Então, parar com essa bobagem de que eu não sou uma ótima profissional, de que eu não tenho convívio em ambientes de trabalho, de que eu sou uma pessoa que eu sou fechada. Não, galera. Só que eu sou muito profissional. E esse profissionalismo eu adquiri com o tempo. Uma mulher que começa a trabalhar com 42 anos, sem experiência nenhuma, né? Sem aquela ilusão, você olhar no espelho e falar assim, poxa, seu pai e sua mãe te colocou no mundo para apanhar na cara, apanhar nas pernas e ser o quê? Né? Por causa de uma casa, de um carro, de um dinheiro na conta, de você ir num shopping center ou ir numa loja, comprar a roupa que você quer, o sapato que você quer e viajar para onde você quer todo ano, ficar lá um mês de férias, voltar a lavar quintal, fazer comida, é isso? Né? Então, a minha revolta tá aí, né? Os vínculos que as pessoas insistem em manter com uma pessoa que não existe. Não existe, primeiramente, por conta da memória, como eu disse, né? Que eu fui reinventada, galera, né? Foi outra vida. E não existe porque hoje você me dá uma planilha de Excel ou um programa de uma empresa, né? É um sistema de uma empresa para eu mexer, que eu vou mexer. Agora não me manda fazer uma feijoada, porque eu não sei, eu vou olhar no Tudo Gostoso. Entendeu? É assim, essa sou eu, né? E eu falo isso no livro para vocês, né? Eu quero muito colocar meu livro no mercado por isso. O que eu falei em questões ontem de fazer catálogo é verdade. O Amor sabe disso, ele sabe, eu já falei acho que 2 vezes para ele que eu não quero falar, eu não tenho empresário, porque eu não tenho intenção de ganhar a vida com esse tipo de situação, né? Se eu tivesse intenção, eu já tava aí. Fiquei desempregada quantas vezes, durante vários períodos aí, desempregada, aparecia uma oportunidade dessa, vai lá, ganha um cachê de 4, 5 mil reais, paga suas contas e vai ser feliz. E exposição? É isso, eu não estudei para isso, né? Eu não fiz esse mega ultra tratamento para isso. Se eu quisesse, não que eu critique quem faz, mas se eu quisesse viver desse tipo de situação, eu teria a oportunidade de viver. Mas eu não quero, não é o meu objetivo. O meu objetivo, sim, é ser o que eu sou, ter a minha profissão, ter, é óbvio, uma renda extra, ter alguma coisinha voltada ao mundo do pet, que é meu sonho, todo mundo sabe. Quem convive comigo hoje sabe que é o meu mundo, que é esse mundo de pet que eu quero ter alguma coisinha para ter uma velhice mais sossegada, mas continuar trabalhando, porque eu não sou herdeira, verdade, né? Eu tenho conta para pagar. E é isso, galera, né? Então o desvínculo tá aí. E os médicos, a gente está falando isso há muitos anos, e as pessoas estão insistindo em trazer para a memória algo que não vai funcionar, porque o meu tratamento de memória encerrou em 2022, verdade, né? Nós começamos a trilhar uma nova história, principalmente profissional, e as pessoas estão trazendo com inteligência emocional e em canais de YouTube, em Facebook, até mesmo no Instagram, para tentar fazer eu relembrar. Galera, se fosse primordial essas coisas, os meus médicos seriam os primeiros a fazer, né? Mas médico é assim, é dessa forma, ele bota para funcionar. A primeira pergunta que a minha médica fez em 2019, quando a gente começou o nosso tratamento, é verdade. Sobre a sua vida aqui em São Paulo, o que você passou antes de ir embora para o Recife, o que você tem dentro do seu coração de coisas boas? Nada. Então, acabou. Né? Então, é isso o ponto final. Né? E as pessoas vieram trazendo esse tipo de situações constrangedoras com mulher apaixonada, e principalmente em ambientes de trabalho que eu falei para vocês agora. Né? Tô dizendo para vocês agora a minha trajetória profissional. O que está escrito no meu currículo, realmente eu sei fazer. E eu sei fazer na prática. É verdade. Então, assim, é óbvio, você vai ter que conhecer. Quando você entra num trabalho, você conhece o modo que a empresa trabalha, o como que a empresa trabalha. Cada empresa tem o seu método, a sua forma de trabalhar. É verdade. Então, ficar testando incansavelmente uma pessoa que tem de verdade experiência profissional, que não quer a área comercial hoje. Não quero, porque eu quero paz, né? Eu quero fazer o que eu faço
colocar minha bolsa no meu ombro, galera, pegar o meu transporte público, vir pra minha casa e cuidar da minha vida pessoal. Né? Eu não quero ficar focado naquilo, se eu não vender isso, se eu não colocar aquilo, se eu não fizer isso, eu não vou pagar as minhas contas. Não, eu quero ter o meu salário que dê pra pagar minhas contas e viver em paz. Simples assim. Hoje, essa é a Fabiana. Prazer. Um beijo, amor, amores. Galera, se cuide, verdade, porque se cuidar faz um bem danado. E isso eu posso garantir pra vocês. É bom demais. Tchau, amor, amores. Tchau, doutora. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.